Fala pessoal, eu sou o Cristiano de Moura da CGM Sports, mas antes desse vídeo começar, eu peço a vocês que deixem um like para assim a gente estar crescendo o nosso canal. Mas vamos lá, a capa do vídeo de hoje: você vai desistir do Brasileirão? E aí, você flamenguista, você vai desistir do Brasileirão sim ou não? Deixe aí nos comentários, deixe a sua opinião sobre o jogo de ontem. Do meu ponto de vista, o jogo de ontem escancarou a parte psicológica do Flamengo, do nosso time, tá? A gente sabe que alguns atletas ali são estilo peladeiros, né? Para mim, o Plata peladeiro, o próprio Carrascal, que já é a terceira vez, se eu não me engano, que ele é expulso. Ele tem um estilo de jogo de peladeiro. Vocês podem perceber que as expulsões dele é tudo expulsão boba, no meio de campo, onde não tinha nada que com nada o cara levantar o pé ali naquele local do campo. Se fosse ali no finalzinho do jogo, tá acabando o jogo, o Flamengo tá ganhando de 1-0 e é próximo da área, ok, valia a expulsão, valia arriscar ali uma falta. Se o cara fosse para finalização, fosse sozinho, se ele fosse dar de cabeça e essa fosse a única opção, beleza, ok. Mas a jogada lá no meio de campo não tinha nada, o jogo tava muito bom pro Flamengo. O Flamengo tava atacando, tava indo para cima, mas aconteceu essa fatalidade. E esse jogo de ontem, logicamente que deixa a gente bem para baixo em relação ao resultado do jogo. Só que também, se a gente vê esse jogo de ontem como uma grande oportunidade para a próxima janela de transferência que está próxima, a gente pode virar o jogo em relação à parte psicológica, não só do elenco, não só da comissão técnica, não só também da presidência, né, que é o BAP. É hora de usar a inteligência, pegar esses caras que são peladeiros e trazer gente boa, tanto no futebol tecnicamente, quanto aqui na mentalidade, porque isso aqui também ganha jogo, ganha uma partida de futebol. Vocês viram ontem a lambança que o Carrascal fez. Eu fiz até uma live, né? Fiz até uma live ontem de pouquíssimos minutos. Só que eu falei que não era para expulsão. Só que realmente, quando a gente pega uma imagem lá mais próxima, tem realmente aqui a pancada no rosto e realmente foi para expulsão. Só que esse mesmo árbitro, ele não tem critério. Aconteceu um lance muito parecido com o Cruzeiro, tá? Inclusive de costas, que o cara tava de costas, o cara tava de costas, e de costas é pior ainda, porque o cara não tem nem como se defender. E o Murilo ainda fez isso aqui ainda, porque se do lance do Carrascal, perdão, o Murilo ainda fez isso aqui ainda, mas pegou. Se ele não tivesse vendo a jogada, teria sido muito pior a chibatada, viu? E do Cruzeiro, o cara não teve nem como se defender e o juiz só deu a amarela. Eu acho que foi esse mesmo árbitro aí em relação aí ao jogo. E esse árbitro é muito fraco, a CBF é muito fraca. Eu já disse há muito tempo que esse campeonato brasileiro ele é mal visto por conta de quem organiza. Então, o primeiro organizador que vem quem? Presidente. Esse Sami é uma farsa, cara. Eu já disse pra vocês várias vezes, esse Sami aí pra mim é uma farsa. O cara não sabe organizar um campeonato. Simples assim. Se você me der aqui um papel e caneta e botar aqui, organize aqui o Campeonato Brasileiro da Série A. Pronto, beleza, vou organizar. Você tem carta branca para organizar esse campeonato. Como você ainda tem o poder desse campeonato, você organiza, certo? Logicamente que alguns pontos eu ia estudar, chamar alguém dos pontos fracos que eu não conheço, para sim estar colocando em prática o futebol brasileiro. O ano passado já foi o que foi, e esse ano está cada vez sendo mais mal visto ainda. Então a gente sempre luta contra tudo e contra todos. Mas voltando aí dessa grande oportunidade
que esse jogo nos traz, que esse jogo nos dá. Que jogo grande não se pode vacilar. E os culpados estão aí, Leonardo Jardim, Carrascal e o próprio presidente Babi, né? Que o Carrascal, se eu não me engano, o Carrascal foi contratado pelo José Boto e a maioria das contratações do José Boto, infelizmente, não estão dando muito resultado. Então, quer dizer, em relação à contratação, o Marcos Braz ainda está sendo muito melhor do que o próprio José Boto. Esse cara, para mim, é outra face aí do futebol. Mas, continuando, motivo número um, oportunidade grande da gente ir no mercado de trabalho. Se tiver que negociar esses dois jogadores, negocia. O dinheiro desses jogadores, logicamente, para você contratar jogadores melhor, você vai ter que dar um diferencial a mais. Então, 2 jogadores ali, no meu ponto de vista, tá? Ponto e vírgula. Esses 2 jogadores, para mim, tanto o Plata quanto o Carrascal, para mim, já deu, tá? Já deu 3 expulsões, besta, boba. Então, acabou-se. Para mim, o Carrascal já deu, o Plata também já foi, o cara não faz gol. E outra, tá, galera? Outra parte muito importante, o Flamengo tem que ir agressivo nessa janela de transferência atrás de um goleiro. Motivo número 1, se o André, né? Se o André ele é pior do que o Rossi, então o André ele é muito ruim, cara. Porque o Rossi, terceiro jogo seguido, o cara falha, bola fraca, o cara fez um gol de ombro, a bola quase não entra no gol, o cara falhou naquele gol, terceiro gol, segundo gol. Então o Flamengo tem que ir agressivo aí nessa janela de transferência atrás de um goleiro. Já que se o Rossi ele é melhor que o André, então o Flamengo tem que ir agressivo nessa janela de transferência atrás de um goleiro, porque se não for, a gente já viu o que está acontecendo aí, tá? A gente já foi eliminado aí na Copa do Brasil, no meu ponto de vista foi culpa do Rossi. A gente perdeu esse jogo aí pro Palmeiras, foi culpa do Carrascal, porque ele foi irresponsável, tá? Ele sabia do risco e mesmo assim ele não recuou o pezinho dele, ele foi lá e foi. Terceira vez que o cara é expulso. Então, não adianta mais esse cara no elenco do Flamengo, já deu, tá? E olha que eu gostava do futebol dele em relação à habilidade e tudo mais. Eu gosto de ver os dribles, eu gostei, ele também é um cara forte, consegue fazer uma girada boa, prender a bola, toca rápido, às vezes tem uma visão do jogo. Mas o cara, no meu ponto de vista, já deu, ponto final ali, Carrascal, Plata. E o seu Jardim, se ele fizer o mais do mesmo, porque a gente tá vendo mais do mesmo, Jardim, se for para fazer o mais do mesmo, me contrata, Flamengo. Me contrata aí. Não precisa nem pagar nem salário, não. Eu treino de graça aí, vocês. Eu faço as mudanças de graça. Porque aquele jogo ele tava na cara aqui, o Pedro. O Leonardo Jardim, ele mesmo se contradiz. Ele mesmo se contradiz com o que ele fala. Ele fala que o Pedro ele não tem físico, né? Fisicamente o Pedro ele não é competitivo. E também ele não é forte, ele falou isso. Só que o jogo de ontem precisava justamente disso aí, do físico de força. E aí o que é que ele faz? Ele deixa o Pedro praticamente até o final do jogo, sendo que o Flamengo tinha um jogador a menos. A partir do momento que um time ele tem um jogador a menos, tem que se sobressair a parte física. Infelizmente ele não fez essa leitura. Até uma criança de 10 anos que gosta de futebol se vê, faria essa substituição, tirava o Pedro e deixava ali o meio de campo mais forte. Eu não tinha tirado o Everton Araújo, que estava fazendo um bom, estava inclusive quebrando muitos contra-ataques do Palmeiras, mas infelizmente ele não fez isso daí. Tá? Se for para fazer mais do mesmo, meu filho, pode cair fora do Flamengo também, né? Eu já tô aqui, para mim o Jardim também já deu, já. Não dá invocado nesses caras para tirar Gabigol e o do Cruzeiro,
que era 2 medalhão, foi rápido, né? Foi rápido, o cara fez, foi afastar mesmo. Mas os caras, quando chegam no Flamengo, parece que é outra história. O cara já, o próprio Rossi já entregou uma Copa do Brasil. O próprio Rossi ano passado também quase entrega a Libertadores. E quem não lembra da final do Mundial também, né? Contra o PSG. Quem não se lembra, né? Também daquela bola que ele deu pro cara do PSG. Para você ir atrás do resultado contra o time do PSG, aí buscar um empate, você tem que correr 2 vezes mais. E por isso que o Flamengo fisicamente morreu. Mas mesmo assim a gente foi para a prorrogação. Rossi. O que mais, pessoal? É o que eu falo. Se for para fazer mais do mesmo, traz, bota eu para ser técnico, bota um torcedor para ser técnico, que ele vai fazer muito melhor do que esse cara aí. O outro ponto é que eu vou falar de José Boto. Cara, já deu José Boto. Se for para fazer esse trabalho de merda que ele tá fazendo no Flamengo, já deu, acabou. Não dá mais. O cara destruiu a base. O Flamengo não consegue mais tirar ninguém ali para vender. Não consegue. Depois que o cara chegou. 2, só contratou até agora jogador mediano, jogador que não tá fazendo a diferença. Vou te falar, Flamengo sem Arrascaeta e Pedro, não tem gol. Não tem gol, tá? O Lino, ele é um gerador de jogo, ele joga, ele gera, ele chuta, ele faz tudo. Mas o cara é muito ruim de gol, cara, eu não sei. Pessoal, o que é que vocês acham dessa ideia? Tipo, tem nosso zagueiro, o Léo Pereira, teve um jogo que eu vi que ele cabeceou, teve 3 oportunidades para fazer um gol de cabecear na pequena área e na grande área. As 3 bolas que ele cabeceou foram todas por cima. Os nossos atacantes têm muitas finalizações, mas sempre eles chutam no meio do gol, ou então para fora, ou então fraco. O que é que vocês acham do Flamengo contratar aí um cara que foi goleador para dar dando as dicas de finalização, psicológico, não sei, cara. Eu acho que deveria ser um avanço a mais no futebol aí, ter alguém. Romário, eu acho que não ia dar certo, porque Romário ia esculhambar todos os atacantes tudinho do Flamengo, porque os gols que os caras perdem ali, Romário fazia direito. Mas alguém ali, não sei, alguém que aquele Jardel que fazia muito gol de cabeça para ensinar os caras uma técnica, que o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, aprendeu com ele. Cristiano Ronaldo. Porque também os jogadores deles também são todos preguiçosos, né? Os caras são todos preguiçosos. Terminou o treino, eles vão embora, não ficam aprimorando. Um ou outro que fica ali aprimorando. Como antigamente, né? Você viu o Zico falando a história que ele ficava até não sei que horas treinando fato. Por isso que quando ele ia para dentro de campo, fazia os gols. Léo Pereira, será que ele tá fazendo isso aí também? Porque treino é treino, jogo é jogo, mas é aquele ditado. Quanto mais você pratica um exercício ou um chute ou alguma coisa, mais perfeito você vai se aperfeiçoando, você vai ficando, né? Então eu acho que assim, não sei, pode ser bobagem minha também, porque eu estou pensando aqui, não sei. O Flamengo deveria ir atrás de um atacante que fazia muito gol para dar dicas, para chegar na frente, para chegar na cara do gol. Saber o jeito certo de finalizar, conhecer cada goleiro, porque a gente sabe que aquele goleiro do Palmeiras, na bola aérea ele defende todas, mas na rasteira ele não consegue fazer essa defesa todas. A gente tira aí pela própria Arrascaeta, né? Quando ele pega o Palmeiras, ele só chuta a rasteira. Por isso que ele não precisa nem tirar muito do goleiro também não. Só que ele chuta rasteira e forte. Os outros caras eles chutam rasteira e fraca, não sei. Acho que os caras estão jogando com 50 kg nas pernas. Outro ponto muito importante é o que eu falei, essa janela de que vai se abrir agora é uma grande oportunidade. Eu estou maluco para ver, eu estou doido para ver quando a janela de transferência chegar. Eu quero ver o que é que essa diretoria essa diretoria que para mim é amadora, que é a diretor de futebol, que é o outro, para mim ele é amador e ele está só se aproveitando do Flamengo. E vamos ver como é que o BAP vai reagir também, que parece que o BAP amoleceu, é fraco, não sei. É flamenguista, e se você é flamenguista, BAP, tá na hora de ir atrás de um diretor de verdade, um cara que realmente saiba, conheça o Flamengo, que realmente faça a leitura do que está tendo ponto fraco no Flamengo e os pontos fortes, segura, tira os pontos fracos. Isso aí é um clube de futebol e a cobrança que o Flamengo tem hoje tem que ser gigantesca, porque o Flamengo tá aqui, ó
uns estão aqui, o Flamengo está aqui, quer queira, quer não, doa aos torcedores, doa quem doer aos outros torcedores. O Flamengo está aqui, ó, muito na frente até mesmo do Palmeiras. Então, Mengão, BAP, tá na hora de você agir, a hora é nessa janela de transferência. Eu espero que essa janela de transferência seja nos pontos certos. Qualquer torcedor hoje do Flamengo vai olhar para o time e vai apontar os jogadores que precisam sair e vai apontar os jogadores que precisam chegar. É simples e fácil, é igual feijão com arroz, não tem muito o que inventar. Agora, para fazer mais do mesmo nas substituições, que nem Felipe Luiz fazia, também não adianta. Para ter um toque de bola, gerando o jogo, toque de bola bonito, rápido, tabela, chegar na cara do gol e perder, também não adianta, porque uma partida de futebol, ela se resume em caixinha, na caixinha, tá? Na rede. Então o vídeo de hoje é isso aí. Eu não desisti do Campeonato Brasileiro, fui mais esperançoso ainda depois dessa partida de futebol, que agora é a hora de corrigir os erros, é agora. Quando eu abri a janela de transferência, foi canetinha lá, peitufo. Seu Jardim, cuidado que o Jorge Jesus está vindo passar férias no Rio de Janeiro, então fique esperto, tá? Seja mão frouxa para tu ver. Pessoal, não desista do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ficar bom, muito bom ainda pro Mengão, tenho certeza absoluta disso aí, tá? Vamos para cima, vamos com tudo, vamos ganhar aí nós um Campeonato Brasileiro legítimo, sem a CB Lixo tá dando o título aí pro porquinho, né? Que os porquinhos são tão chorão e pegaram vários títulos aí que a CB merda deu para eles, só que os nossos é nossos legítimos mesmo, legítimo na bola, no campo e oficiais, títulos oficiais, não oficiais a gente pode deixar para eles lá, que a gente só quer os nossos títulos oficiais, bonitinho, no regulamento, nas pastilhas, tudo escrito ali, tudo bonitinho, tudo certinho. Valeu! E eles também queriam ganhar até o Mundial, só que a dona FIFA, ela é muito mais organizada e sabe que aquele 51 é cachaça e acabou-se. Feito? Vamos lá. Valeu, forte abraço, continue se cuidando. Dá um joinha, compartilhe pra cima.